Temos que preparar a terra, preparar
iniciava um filho com ela, 6, 5 anos, não conseguia. Veio para cá, recebeu o seu milagre, foi e com o mesmo nome fez o filho. Mas acontece que a sogra caiu numa grande doença. Depois vai ao hospital. E automaticamente ligam que ela tem que ir visitar a sogra com a bebê. Ela viu, não importa. A sogra caiu, tem que visitar para a bebê, ela liga para mim automaticamente. Pai, aqui é Flávio. Eu dificilmente eu até com números que não vão gravar. Mas assim, eu atendi ela e falei assim, pai, olha, minha sogra caiu, mas está dizendo para mim ir lá visitar com a bebê. Disse, não vai lá com a bebê. Disse, não, minha sogra caiu. Disse, não vai lá com a bebê. Vai haver substituição de saúde ou de vida. Você pode ir lá com a bebê vai passar a ficar doente e vai morrer, e a tua sogra automaticamente vai se levantar. Existem famílias que as avós quando doentes não fazem muita coisa. Elas já compraram no mundo das trevas saúdes do neto, da neta e da neta. Então a sogra ficou doente, ela basta escolher o neto. A minha doença que eu tenho grave, ela vai escolher o neto. Não, vou tirar a saúde dessa neta, vai ficar para mim. E aquela neta passa a ficar muito doente e acaba por morrer. A sogra continua juvenescendo. Isso para ela, não faça isso. Ela pensou que eu tenho bebê. Ah, pai, mas eu já fui lá, foste com a bebê. Ela é segredo de pastor. Falei, vai agora da igreja, não vou lá, mas entrou o pastor Angel. Ela veio a correr aqui, entrou o pastor Angel. Não orientei nada ao pastor, eu só orientei ele. O pastor estava lá, veio o pastor, diz assim, chegou o pastor, se explicou. A pastor atendeu ela. Depois de 2 dias, a sogra não morreu. Então, interroga a sogra. Ontem, ela foi na casa de banho, ela só sabe. E começou a sentir coisa estranha na igreja, no corpo, quase a perder a vida. Ela lutou e lutou, ela disse: me deu o seu telefone. Eu levantei a mão no hospital, me deu o seu telefone. Vou ligar no meu pastor, automaticamente me deu para mim. Eu disse: se não estás a morrer e não vais morrer, porque a família ou a pessoa que foi visitar, você foi visitar no hospital naquela época, não é tua família. Isso poderia acontecer na tua filha. Se você poderia tirar bebê em casa e visitar com a tua sogra. Foi o que afetou, tentaram roubar a casa dele, mas pela oração que foi feito, selou o sangue de Jesus sobre a tua vida. Eu acredito em coisas espirituais. Quando falar, vem na oração. Você pensa que nós queremos pessoas na igreja para orar só? Não. Não sei se você na igreja, nós oramos. É que nós queremos que prevenir o perigo do sofrimento. Aleluia. Escuta, se você é preguiçoso em orar, Deus vai ser preguiçoso em manifestar na tua vida. Você que não ora, não vai ver nada de Deus na tua vida. Aleluia. Graças a Deus, ele acabou. Foi sepultar a sogra, enterrar a sogra hoje. Amém? Então, vamos terminar essa atividade. A segunda semana, vamos. A partir da manhã, começa a atividade. Você não fica de fora. Amém? Aleluia. Amém? Então, vamos ouvir a palavra. Amém? Se for para receber o aplauso, sirva. Aplauda. Aplauda mais forte. Aleluia. Você tem atenção, você tem palavra de Deus abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus, Senhor Jesus Cristo, Senhor, salve
agradecer a Deus pela oportunidade que me é concedida hoje de poder estar aqui para partilhar com os amados a mensagem da parte de Deus. Agradeço o anjo desta igreja, o apóstolo, servo de Deus. Obrigado pelo convite, pela confiança. Deus abençoe, saudades. Já fazia anos, tempos que a gente não se encontrava, mas eu estou feliz com Deus. Chega sempre um período e bem que Deus dá a graça. Deus abençoe, obrigado. Saudar também meu mestre, pai, pastor João Joshua. Deus abençoe. A vida é assim, né? Nos encontramos nas estradas da vida, mas por aí. Amém? Feliz pela sua presença. Ao pastor Ageu, um amigo de longa data, há muito tempo. Deus abençoe, meu irmão, saudade. Quando vi uma das fotos, falei: é que não vem, será? Não, quando chegar lá, vou ter a certeza que é realmente. Deus abençoe a tua vida, amém? Ao seu Luiz também, Deus abençoe pela sua vida, e a todos os amados que aqui estão. Não estou sozinho, me acompanhando com meu filho, com os pastores da igreja, o pastor Caleb. Deus abençoe pela disponibilidade de estar aqui conosco, amém? E agradecer a você que está aqui para ser abençoado com a palavra, com a graça de Deus. Antes de eu começar a ler, eu quero dizer para você o seguinte: olá, o que você vai ouvir aqui hoje? Você, primeiro, é uma pessoa privilegiada. Se sinta, porque existem coisas que Deus nos revela a muitos, e Ele escolheu você hoje para ouvir o que ninguém mais poderia ouvir no dia de hoje. Aleluia. Então, se puder, pegue uma caneta e uma folha para anotar aquilo que for útil para você. Aleluia. O tema que nós estamos é: o Egito não é o meu lugar. Aleluia. Amém. Pronto, normalmente, pastor, apóstolo, nós quando estamos pela primeira vez no lugar, né, não temos o costume de nos apresentar, né, porque nós estamos pela primeira vez aqui. Então, sou o apóstolo Adriano da Silva, mas conhecido como pastor Adriano Silva, e graças a Deus pela misericórdia do Senhor, a gente tem feito trabalho. Às vezes é importante dar uma introdução do que Deus tem feito na nossa vida, porque poucas vezes são mais de uma, sempre há. Amém, igreja? Amém. Então, pela graça de Deus, já pregamos a palavra há muitos anos, temos desenvolvido trabalhos. Deus nos fez como escritor, palestrante, seminarista, conferencista, mentor, coach, e a gente trabalha nesse sentido de desenvolver pessoas que eu mais amo fazer na vida. Temos uma academia de mentoria também, que é a Alfa e Ômega, trabalhando no sentido de desenvolver inteligência e desenvolvimento humano, organizacional. Sou pesquisador cognitivo também, e pela graça de Deus nós temos vivido essa área do conhecimento e da sabedoria para poder partilhar. Eu estou aqui para transmitir um pouco isso com os amados. Aleluia. Abre a tua Bíblia rapidamente, livro de Gênesis, capítulo número 47. Livro de Gênesis, capítulo 47, e saber versículo 29. Quem já encontrou, diga comigo amém. Diz assim a palavra do eterno Deus. Gênesis 47, versículo 29. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, a saber, Jacó, chamou a José, seu filho, e lhe disse: se agora achei mercê a tua presença, rogo-te que me ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência, e de verdade rogo-te que me não enterres no Egito. Palavra do Senhor. Toma o teu assento aplaudindo a Deus. Graças a Deus. Igreja, nós estamos debaixo do tema: se tornar no Egito não é o meu lugar. Amém?
E quando eu fui orando a Deus, pedindo uma direção do que poderia transmitir aos amados, e o texto, a princípio, é um texto que nos remete uma indagação importante, porque fala propriamente sobre uma cidade, um país, uma cultura, uma comunidade, que é a cidade do Egito, o país do Egito. O relacionamento dos servos de Deus para com o Egito não começou com José, não começou com Moisés. Isso vem já lá nos tempos mais antigos, a saber, Abraão, pai da fé, em tempo de crise, de dificuldade, teve que fazer uma viagem até a cidade do Egito. Mas lembro também que a Bíblia fala que Deus apareceu uma vez a Isaac, pai de Jacó, em Gênesis capítulo 24, versículo 2, sendo para ele assim: que permaneceres na terra em que eu te chamei, e não descer para o Egito. Ou seja, havia um conflito dentro do povo sobre o relacionamento do povo de Deus de Israel, de Canaã, para a terra do Egito. E diz a Bíblia Sagrada que enquanto o povo crescia e desenvolvia, havia uma necessidade importante, não no querer do homem, mas no propósito de Deus. Eu perguntei para Deus qual seria a importância de Deus levar Israel para a terra do Egito. Primeiro, perceba que no tempo bíblico, Egito era a principal potência naquela altura, a maior civilização contemporânea que existia naquela altura da história, a maior riqueza, maiores construções. Então havia um ponto de vista estratégico para Deus colocar o povo na terra do Egito. Existem vários benefícios que traria para o povo, só que você precisa compreender que existem lugares que a gente vai para ficar. Por isso que existem pessoas na sua vida que, quando estão diante de situações que era apenas para passar, a Bíblia fala que muitas das vezes Jesus, nos seus milagres, a expressão do escritor dizia que era necessário Jesus passar, e outro diz que era necessário que ele ficasse. Então você precisa entender que tem lugares na tua vida, quando eu falo de lugares, não falo propriamente de um espaço físico. Pode ser um lugar espiritual, um lugar mental, emocional. Existem lugares da nossa vida que é para passar, e outros é para vir. Aleluia. Entenda que a Bíblia fala que os benefícios que traria, senão o envolvimento do povo do Egito, era do ponto de vista estratégico, senão Moisés não teria escrito os 5 livros. Era para que o povo da futura nação que Deus poderia construir tinha que ter uma norma, uma civilização. E naquela altura, o povo mais desenvolvido seria o Egito. Então Deus, ao conectar Israel ao Egito, era para ensinar estratégia de governação, era para ensinar estratégia de crescimento, estatuto, leis que poderiam reger o crescimento do povo de Israel. E diz a Bíblia que quando Jacó soube com os filhos, José, através do seu sonho, estou a correr com a história, você conhece. A Bíblia fala que naquele período de tempo, José, entrando, governando a terra do Egito, prosperava, manda com que os irmãos dele subissem até Israel, até o Egito. E diz a Bíblia que naquele período de tempo que eles sobem, Jacó soube mais aproximadamente 75 pessoas sobem para o Egito. Segundo a cronologia bíblica, aproximadamente no ano 1530, que o povo soube para se estabelecer definitivamente na terra do Egito. E o ponto estratégico de Deus era para que o povo se estabelecesse na cidade de Dosa. Essa cidade era um ponto isolado, conhecido como a terra de Ramsés II. Era para que o povo ficasse fora dos regimes do paganismo de Israel, do Egito e de Canaã. A Bíblia fala que o povo fosse
E o que me chama a atenção é que quando Jacó envelhece, a Bíblia fala que chama José aproximadamente para ter com ele, conversar com ele sobre o futuro dele. A primeira coisa que me chama a atenção é que havia um propósito na vida de Jacó ao morrer e deixar uma orientação. E aqui começa para você prestar sua atenção, mas para você compreender o que eu vou pregar para você. A Bíblia fala que quando Jacó chama José, o texto que nós lemos, a Bíblia fala que Jacó está dizendo assim para José: José, segura na minha coxa. Escuta isso. Segura na minha coxa e fazer um juramento para mim que você jamais permitirá que eu seja enterrado na terra do Egito. Por quê? Se havia fartura, havia bonança, era o melhor lugar para se estar naquela altura. Só que quando eu volto na história, eu começo a compreender que a Bíblia fala que Abraão, quando Sara morre, a Bíblia fala que Abraão compra um lugar, um espaço, uma terra chamada Maquipela, que significa em hebraico o lugar de repouso. A Bíblia fala que Abraão lutou para cuidar daquele pedaço de terra. E os donos não conseguiam compreender por que Abraão insistia tanto em comprar aquele lugar. E a Bíblia fala que Abraão comprou por aproximadamente 30 ciclos de prata. Era um espaço situado em Hebron e a cidade chamada Maquipela, lugar de repouso. Abraão, quando morreu, foi enterrado naquele espaço. Sara, quando morreu, foi enterrado naquele espaço. E a Bíblia fala que Jacó, Isaac, Rebeca, Raquel foram enterrados naquele lugar. Era um espaço de repouso. E perceba, Deus, aqui, no período em que Jacó vai crescendo, no período em que Jacó vai desenvolvendo, no período em que Jacó vai crescendo, vai adquirindo o propósito, aquilo que Deus tinha para a sua vida. A Bíblia fala que naquela mesma dimensão havia coisas, propósito que Deus tinha para com o povo de Israel naquela altura. Então a Bíblia vai dizer que Jacó faz José prometer. Só que a promessa que Jacó estava fazendo, a promessa que Jacó pediu para que José fizesse, não se resumia apenas no corpo de Jacó. Por quê? Porque a Bíblia fala que Jacó disse: coloca a mão na minha coxa e fazer um juramento. Parece ser um juramento estranho, diferente. Porque normalmente quando nós fizemos um juramento, nós tocamos na mão, seguramos, falamos, conversamos, e raramente a gente pega para colocar as mãos sobre a coxa. Mas havia um propósito maior, porque Deus estava pedindo para que José colocasse as mãos sobre a coxa. O objetivo principal é que a Bíblia fala que a coxa representava a descendência de Jacó. Porque a Bíblia fala assim: que quando eles entraram no Egito, todos aqueles que procederam da coxa de Jacó. Então Jacó, quando dizia para José: me promete que não deixarás os meus ossos repousar nesse lugar, Jacó estava dizendo para José: me promete que ninguém do povo de Israel permanecer na terra. Por quê? Porque não é uma lugar de ver. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Quer dizer que naquele mesmo momento, Jacó, quando morre, a Bíblia fala que o povo foi se multiplicar, o povo crescia. E aquilo trouxe uma imensa admiração para o povo do Egito, porque não contavam, mas o agir de Deus é nessa dimensão. A Bíblia fala que quanto mais afligia o povo, quanto mais oprimia o povo, mais o povo crescia. Aleluia. Existem sofrimentos na tua vida que vêm para te fazer crescer. Existem aflições, escuta isso. Não existe momento mais propício para ser frutífero do que no momento de frustração. Amém. Quanto mais o povo estava frustrado com as suas ideias, com os seus propósitos, mais o povo crescia. A Bíblia fala que eles
havia declarado, profetizado para que o povo recebesse a promessa que foi feita para os patriarcas, para os pais, de que a cidade prometida seria Canaã para aquele descendente. Então, o primeiro ponto principal que você precisa prestar atenção é que o povo de Israel viveu durante tanto tempo. Não é possível alguém que está sendo atacado, alguém que está sendo afligido, mas crente ao mesmo tempo. Porque, primeira coisa, se você quer ver os sonhos de Deus na tua vida, nunca perca a visão da tua promessa em Deus. Aleluia! 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 Nunca perca a visão da tua promessa. A Bíblia fala que havia um homem chamado Caleb na Bíblia. A Bíblia fala que Caleb tinha uma promessa, que era receber a terra de Hebron. A Bíblia fala que Caleb, enquanto recebeu essa promessa, tinha aproximadamente 45 anos de idade. E a Bíblia fala que Caleb viu os seus familiares receber as promessas na vida dele. E a Bíblia fala, sabe quando é que demorou para cumprir a promessa na vida de Caleb? A Bíblia fala que com 85 anos de idade é quando José chegou e disse assim: Deus falou através da boca de Moisés que Deus lhe daria a terra de Hebron. Caleb não perdeu a visão da promessa. Caleb contemplou e viu pessoas a receber as suas promessas. Escuta, tudo no seu tempo. Por isso, quando a coisa acontece na vida do irmão, você não murmura, você não grita, não diz: não chegou o tempo da minha vez, não chegou a minha hora. Não, porque Deus tem um plano para cada um de nós. Não importa quanto tempo faz, não importa o período de tempo que faz, o importante é você não perder a visão da tua promessa. Aleluia! O povo crescia, mas ao mesmo tempo o povo tinha um sofrimento, as aflições, mas ao mesmo tempo o povo contemplava, observava, analisava e sabia que o nosso caminho é em direção a Canaã. Aleluia! Aleluia! Escuta isso. A Bíblia fala que o povo, quando esteve na escravidão no deserto, foram quase 400 e tal anos. O período de tempo que o povo viveu, que o povo esteve naquela dimensão. Quase 5 séculos de aflição, de angústia. Mas a esperança no coração daquele povo não se ia. Porque havia uma esperança onde o povo te acreditava. Quando você crê na promessa que Deus te deu, não existe nada que possa arrancar isso de você. Aleluia! E a Bíblia fala que o povo crescia, o povo desenvolvia, o povo fluía. E a Bíblia fala que chega o período do profeta Moisés. Escuta isso. A Bíblia fala que o profeta Moisés chega e Deus levanta ele para libertar o povo de Israel. Quando Deus levanta Moisés, levanta aproximadamente quando ele tinha 40 anos de idade. E Deus disse assim para ele: levanta e vai para libertar o meu povo da terra do Egito. E a Bíblia fala que naquele mesmo instante, quando Deus manda Moisés libertar o povo, Moisés vai com essa missão, com essa tarefa de poder libertar o povo. E quando Moisés vai para libertar o povo, a Bíblia fala que Moisés foi se deparando com várias dificuldades, várias barreiras, vários utensílios, vários problemas que dificultavam que o povo fosse liberto. Mas a Bíblia fala que Moisés sabia da direção que Deus tinha para a sua vida. Aleluia! 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 Deus levantou um libertador na tua casa, na tua família. E às vezes, quando Deus te dá essa responsabilidade de poder libertar alguém, você automaticamente não consegue compreender, porque a tarefa que Deus te deu é algo que vai exigir mais de você, é algo que vai cobrar mais de você. Escuta isso. A Bíblia fala que quando Deus chamou Abraão, o maior problema, olha para cá, todo mundo sonha. Acredito que cada um veio aqui nessa manhã com um sonho, com um propósito. Escuta, aquilo que ninguém quer dizer, aquilo que ninguém quer falar para você. Você tem sonho. Uma das grandes palavras que eu carrego na minha vida, no meu ministério, é: pense grande, sonhe grande, queira tudo grande, mas não se esqueça de permanecer pequeno o suficiente para ser usado por Deus. Então, já Abraão, quando Deus lhe deu a promessa, escuta isso. Abraão, quando Deus lhe deu a promessa, por que muitas das vezes as promessas de Deus na nossa vida, porque as pessoas pensam assim, o povo pensa assim: tem promessa, não importa o que acontecer, a promessa vai se cumprir na minha vida. Escuta isso. Porque acelera a promessa de Deus na tua vida, é a maneira como você responde contra a promessa. Abraão, quando Deus lhe prometeu,
perguntou, Abraão perguntou, fez uma pergunta que a mulher nos faz a Deus. Quem tem um sonho sabe isso. Abraão perguntou a certa vez, vou multiplicar, vou dar tudo, vou fazer isso. E Abraão pergunta assim para Deus: Senhor, como eu saberei que essa promessa vai se cumprir na minha vida? Sabe como é que Deus responde para Abraão? Deus não responde para Abraão: filho, tenha fé, filho, acredite. Não, Deus responde assim a Abraão. Vai ver a resposta mais profunda que Deus deu a alguém um dia. Deus disse assim: Abraão, prepara-me para mim um cordeiro, uma bomba, um cabrito. Entendeu o que eu vou falar? Ou seja, a forma conforme Deus respondeu a pergunta de Abraão foi através do sacrifício. Ou seja, Deus está dizendo para Abraão o seguinte: se queres ter certeza que as promessas da tua vida vão se cumprir, aprenda a sacrificar, mas não qualquer sacrifício, tem que ser sacrifício na dimensão da tua promessa. Aleluia. O problema que está aqui não é só sacrificar, é sacrificar na dimensão da tua promessa. Por isso é que tudo que Deus pediu a Abraão no sacrifício era de acordo com o sonho de Abraão. Aleluia. 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 Nós queremos casar, queremos ter carro, queremos ter casa, queremos ter empresa, mas não nos sacrificamos na dimensão da construção, na dimensão da promessa de Deus. Aleluia. 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 Quando o povo sai da terra do Egito, Moisés, usado por Deus, recebe a direção do Senhor. Você disse: eu vou libertar o povo, e Moisés vai enfrentar Faraó. A Bíblia fala que quando Moisés enfrenta Faraó para poder libertar o povo, a Bíblia fala que em várias negociações, em vários procedimentos, a Bíblia fala que depois do tempo, Deus endureceu o coração do Faraó. O Faraó, por sua vez, não permitia que o povo fosse liberado para que saísse da terra. Aleluia. Aleluia. Existem lugares na tua vida que as pessoas não querem ou não permitem que você saia. Aleluia. Existem lugares na tua vida que existe algo que prende que faz com que você não saia daquele lugar. Mas pela graça e misericórdia de Deus, o Senhor tem levantado libertadores. E você veio aqui hoje, nesta manhã, porque existem lugares que você precisa sair. Existem lugares, existem situações na tua vida que você precisa abandonar, precisa sair. O Egito na nossa vida pode simbolizar muitas e várias coisas. Cada um tem o seu Egito na sua cabeça, na sua vida.
situações na tua vida que você só pode compreender que na verdade Deus está preparado para nós. Nós somos bons em ensinar, somos bons em desejar. Aleluia. Até mais do que aquilo que a gente possa suportar. Aleluia. Aleluia. Amém. Existem coisas na sua vida que Deus quer fazer no impossível, mas nós não estamos dispostos a pagar o preço concernente àquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Amém. Nós não estamos preparados para pagar o preço de acordo com o que Deus preparou para nós. Porque tudo que você fizer sem sacrifício. Por isso é que a grande máxima de Deus, todo mundo quer aprender, todo mundo quer receber, mas ninguém quer aprender a dar. Para Deus não conta o quanto você recebe, mas o quanto você dá. Aleluia. 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 Deus está menos preocupado com o que você recebe, mais com o que você pode proporcionar. Aleluia. Aleluia. Diga louvado seja o nome do Senhor. Diga louvado seja o nome do Senhor. Amém. E resumidamente, eu quero que você preste atenção. Vamos terminar a mensagem de oração. Agora eu quero que você preste atenção que o maior problema não era remover o povo do Egito. O maior problema não era remover o povo do Egito. Por isso a Bíblia fala que naquele momento Moisés, usado por Deus, levantou para libertar o povo. E a Bíblia fala que conforme Deus projetou, conforme Deus escravizou, a libertação do povo, ninguém jamais poderia imaginar. Porque a Bíblia fala em Isaías 55, versículo 6, que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Então, muitas vezes nós é que limitamos o agir de Deus na nossa vida. A Bíblia fala em Deus fala assim, Malaquias, que fazei prova de mim e derramarei bênçãos sem limite sobre a tua vida. Agora, Deus não está colocando limite. Deus não está colocando limite, Deus está dizendo que infinitas possibilidades das bênçãos que Ele tem para a tua vida. Eu me revolto quando vejo pessoas a orar, a limitar Deus na sua vida. Pai, eu só quero isso. Pai, eu não quero muito. Pai, eu já vi pessoas, você não tem noção, a orar. Mas a palavra correta dia a dia seria como se tivesse a poupar Deus. Aleluia. Eu já vi irmão, uma vez fui ao monte com os irmãos, vamos a orar. E lá abaixo da colina aqui, o irmão estava orando e disse, pai, ele, mas tipo, quer dizer, que a presença de Deus, tipo, coitado.
Ele dobrou o joelho e disse: Pai, eu não peço muito, eu exijo o meu. Eu olhei sobre orar, eu falei: meu Deus, mas está orar para quem, afinal de contas? Aleluia. Amém. Ele disse: não, eu não quero muito, eu quero apenas uma casinha. Mas ele era culpa a Deus, limita Deus na vida dele. Gosto de dizer que eu te abençoarei com todas as bênçãos possíveis, infinitas possibilidades. Por isso é que lá em casa, quem tem filho, no país, quem tem filho, nossos pais, vocês têm um hábito, e a criança, quando vê alguma coisa, presta atenção, mas sem saber pode disciplinar o seu filho, dentro do desenvolvimento do ser humano, a criança, Deus nos criou para nós pensarmos infinitamente. Então, o teu filho, quando está crescendo, durante o crescimento dele lá em casa, se ele, a criança, quando vê alguma coisa, tudo que ele vê quer desejar. Quem está entendendo para falar? Amém. A criança, quando vê algo, quer desejar. Agora, você, o pai, como você vai defender o teu filho? Tem que ser inteligente, senão você formata a mente dele. Ele cresce na cara dele. Ele não pode ter tudo. Você está entendendo para falar? Amém. Todo pai que diz assim ao filho, ele viu um momento que para aquele amigo, você fala tudo, você fala para esse mulher. Não, você não pode ter isso. Você está formatando o teu filho e ele vai crescer com aquele pensamento de que ele não pode todas as coisas. Mas Deus, quando colocou Adão e Eva no jardim, Deus colocou com infinitas possibilidades para que tudo é possível. Então você é um disciplinar o teu filho, você tem que ter uma orientação, dizer: filho, vai chegar um tempo em que você poderá ter isso. Agora, se você começa a dizer para ele: não, isso não dá, não. Quer dizer, nós atribuímos as nossas fraquezas dos nossos filhos. Como você não teve, então quer que aconteça automaticamente, você também fala para o filho. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Quem é louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Então, a Bíblia fala que Moisés tinha tudo preparado. Olha para cá. Moisés tinha tudo preparado. E quando Moisés preparou tudo, a Bíblia fala que só faltava um pormenor importante do povo sair do Egito definitivamente. Escuta isso, Deus. E a Bíblia fala que quando Moisés foi, depois dos milagres, Faraó assinou. Olha para cá, ele, olha para cá. Faraó assinou e disse assim: deixai o povo ir. Escuta isso. Deixai o povo ir.
do caminho dos filisteus, que saía do delta do rio Nilo até Gaza, conhecido como o caminho dos filisteus. Era a primeira forma de sair do Egito. A segunda forma é chamada de rota alternativa. E a terceira saída era conhecida como a saída do caminho tradicional, que saía de Gósen, que dava até o monte do Sinai e girava para dar a volta até Canaã. Escuta isso, igreja, escuta isso. Aí quando o faraó sai, quando Moisés sai com o povo, Faraó liberou e permitiu que o povo saísse, porque no mapa de Faraó sabia que não havia caminho para o povo passar. Escuta isso, igreja. Faraó permitiu que o povo saísse do Egito, porque dentro do mapa de Faraó contemplava e sabia que não havia caminho para passar. Escuta isso, igreja. Sabe que os bruxos da tua família, eles não conseguem liberar, sabe por quê? Porque dentro do mapa deles, dentro da panela, eles sabem que não tem caminho para você passar. Só que você precisa entender uma coisa: Faraó apenas tem um mapa, mas Deus é o dono do mapa. Eu não estava lá, mas parece que eu estou até arrebatadamente de sentir. E entrar naquele momento em que Faraó liberou o povo, a Bíblia fala assim, tudo isso, igreja. A Bíblia fala assim que Faraó deixou o povo sair. E Faraó começou a presenciar o mapa. E seu povo pagava ver. Começou a ter três rotas. E seu caminho dos filisteus tem guerra, os filisteus vão morrer. Alternativa não ser alcançada. Caminho tradicional ele não. Ele ficou assim a contemplar. Só que o profeta que lhe chama a atenção é que enquanto o Faraó contemplava o mapa, alguém na tua família que prejudica a tua vida, na panela do dente você vai contemplar uma coisa. A Bíblia fala que enquanto o Faraó contemplava o mapa, de repente começou a surgir um caminho que não existia lá. De repente começou a surgir um caminho que não existia. Escuta isso. A Bíblia fala que
Mas quando Lia morre, a Bíblia fala que o terreno que Abraão comprou, quem tem que para falar? O terreno que Abraão comprou, Jacó diz assim: e enterrai Lia em Macpela, o terreno que meu pai comprou. Se naquele momento que Jacó amou, por que não foi ser enterrada Raquel e foi Lia no lugar? Porque sempre a vontade do homem nunca está acima do propósito. Naquele momento, Jacó precisava de Raquel, mas Deus precisava de Lia, porque de Lia poderia vir Judá, e de Judá veria Jesus de Nazaré. Então Deus está dizendo: tudo isso. Jacó, você está pensando no presente, eu estou pensando no futuro. Deus está dizendo que projeto na tua vida, que você está pensando agora. Por isso é que você tem que começar a compreender o propósito de Deus na tua vida e a vontade do teu coração. Amém? Amém? Então Jacó, a Bíblia fala que Moisés saiu pela rota e foram até o Egito, até a cidade de Canaã, no deserto. O maior problema, escuta isso para terminar, o maior problema não era tirar o povo do Egito. Escuta isso. O maior problema não era tirar o povo do Egito. Anota aí. O maior problema não era tirar o povo do Egito, mas sim tirar o Egito de dentro do povo. Agora, só que quando eu vejo o cenário, Moisés está limitado. Como é? Moisés só pode tirar o povo do Egito, mas não pode tirar o Egito de dentro do povo. Nem José, nem Jacó, nem Elias. Eu vou formar para ele. A Bíblia fala que quando o povo sai do Egito, o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Só passou, alguém que está sofrendo durante 500 anos. Só passaram 3 dias. Já fizeram bezerro de ouro, porque o Egito estava impregnado de Deus. Esse é o problema da igreja. Nós saímos de certos lugares, mas não temos os lugares de dentro de nós. Aleluia. Agora escuta isso. Deus não pode resolver um problema. Escuta, você já perguntou para cá? Alguém, até através dessa doutrina surgiu igrejas. Escuta, o povo. Dizem que quando Jesus expulsou o demônio, mandou o povo dar uma ok. Eu quero que você entenda uma doutrina aqui. Eu quero que você entenda. Sabe por que Jesus quando orou? Sabe quando Jesus orou? Liberou o gadareno, mandou os demônios para ir. Sabe o que é isso? Dentro do panorama aqui, Gadá, a cidade de Gadá, era a cidade na altura que mais produzia povo. E naquela altura, povo era considerado o animal do mundo. Quer dizer que aí ao desobedecerem a Deus através da criação de povo, naquela cidade havia uma manifestação do Espírito maligno. Então Deus resolve o problema através da mesma porta que o problema entrou. Não, você não entendeu. Deus só pode resolver
Egito foi também quem? Outro José. Está entendendo para falar? Está entendendo para falar? Escuta isso. Jesus voltou para o Egito. Moisés fugiu do Egito. Jesus fugiu para o Egito. Escuta. Deus, o profeta João diz assim, vamos dizer assim como Moisés levantou a serpente do deserto, importa que o filho do homem seja levantado. Então Jesus voltou do Egito para ele resgatar e tirar o Egito de dentro do povo. E que aquela serpente que vocês viram no deserto foi encontrada. E por que ele foi lá entender? Porque ele é pequeno que se possa viver. Quem mudou a palavra você? Aleluia. A Bíblia diz que Jesus voltou para resgatar o povo, para tirar o Egito de dentro do povo. Só Cristo tem poder para tirar o Egito de dentro de você. O homem tem poder para te tirar do Egito. O homem tem poder para te arrancar do problema. O homem tem poder para te tirar do problema. Mas só Deus pode tirar o problema de dentro de você. Por isso a Bíblia diz assim: se nós o Filho nos libertar, verdadeiramente. Aleluia. 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 Olha para cá. Abraão tem um sonho. Para terminar, Abraão tem um sonho. Abraão tem um sonho. E Deus está dizendo assim para ele: você tem um sonho. O que você vai oferecer em favor do teu sonho? Deus pergunta assim a Abraão. Abraão pergunta a Deus: como eu vou saber isso vai se cumprir? Quanto de nós aqui perguntamos isso fazer todos os dias? Quando alguém que profetiza, você chega em casa e fala: será mesmo que isso? Deus está respondendo assim a Abraão. Nossos pais espirituais vão dar pergunta: filho, se filho escutar, para não, filho. Tem fé nesse momento. Mas Deus não respondeu assim para Abraão. Diz assim: prepara no sacrifício. Quem tem certeza que a promessa vai se cumprir na tua vida, prepara o sacrifício. E o que me chama a atenção para terminar, escuta aí, o que me chama a atenção, Deus pede assim, olha para cá, o texto está dizendo assim, olha para cá, igreja, presta atenção para terminar aqui, olha para cá. Deus diz assim para ele: igreja, como se resume a promessa de Abraão? Se resume: pai de nações. Pai de nações. Então, se a promessa de Abraão é na dimensão de pai de nação, então Deus tem que lhe pedir sacrifício na dimensão de pai de nação. Você não entendeu falar? Eu fico surpreendido como pastores que têm a promessa de liderar a igreja, mas estão a pagar sacrifício medíocres para Deus. Um pastor que não ora nem 30 minutos de oração, quer dizer que você não está pagando o preço ao nível da promessa que Deus te deu. Então Deus diz assim para Abraão assim: Abraão, vais fazer o seguinte, vais preparar uma novilha. Olha, escuta aí, igreja, escuta. Vais preparar uma novilha, mais um cabrito, mais um cordeiro, mais uma pomba, mais uma rola, e um bote. Mas tem um detalhe: todos eles têm que ser 3 anos só. Todos eles têm que ser quanto? 3 anos. Calma aí, escuta aqui: novilha, pomba, rola, cabrito e bote. Ok. Promessa de Abraão é pai de nação. Você sabia que dentro da Bíblia, na simbologia, cada um desses animais que está dentro de Gênesis 15, que Deus promete para Abraão, todos esses animais falam 2 coisas. Cada animal fala de uma característica de Israel. Não, você não entendeu. Cada animal que Deus promete. Vou lhe dar exemplo. Cordeiro. Cordeiro é o único animal na Bíblia que é oferecido na morte, na cerimônia de sacerdotes e reis. Deus, quando pede cordeiro a Abraão, vai dizer assim: na dimensão da
tempo de prosperidade e bonança. Deus está dizendo assim: Abraão, se me dares uma rola, é certeza que na tua geração fartura e abundância terá. Escuta, cabrito fala de continuidade de sacrifício no altar. Deus está dizendo para Abraão: se me deres um cabrito, nunca vai faltar sacrifício no altar. Ou seja, sempre Deus vai levantar alguém para trabalhar. 3 anos cada. Por quê? A Bíblia fala que quando Isaac nasce, Deus levanta Abraão e lhe faz andar, vai sacrificar Isaac. E a Bíblia fala que Isaac, o moço perguntou assim: olha para cá, o moço perguntou assim: vamos sacrificar que ela disse: não, continua a andar. A Bíblia diz que ela andava, olha para cá, igreja. Eles andaram. Um dia, o mordomo perguntou: é aqui onde vamos sacrificar? Abraão disse: não, continua a andar. Andaram no segundo dia. Disse: é aqui vamos sacrificar? Disse: não, andou o 3º dia. Abraão disse: aqui diz o Senhor que vamos sacrificar. Caminho de 3 dias. Deus estava dizendo que os animais de 3 anos é o período de sacrifício que você vai fazer para andar, para apresentar o altar. Isaac. Aleluia. Perceba que quando Deus manifestou a promessa na vida dele, porque Deus, quando prometeu a Abraão, ele mostrou só 2 coisas: estrela e areia do mar. Estrela fala dos filhos da linhagem, areia fala dos filhos segundo a fé. Por isso Deus mostrou a ele apenas a estrela e a areia do mar. Compreenda que existem posições em que você se encontra. Tem gente que anda contigo, pensa que você é que anda com ele. Quem já entendeu isso que eu estou falando? Vamos confundir as coisas. Escuta isso, vou explicar bem isso para você. Tem pessoa que pensa que está andando contigo, ele é, ou seja, você é porque anda com ele. Eu já vi alguém a pregar na Bíblia e a dizer que Maria, José apanhou, como é que diz na Gia? Casola, né, papá? Casola. Eu já vi alguém a dizer que José apanhou casola para ser pai de Jesus. Deixa-me te informar que é Maria que apanhou casola. Não, vou explicar bem para você. Tem pessoas que pensam que está andando contigo, sabe porque está andando contigo? Não, ele é que é porque anda contigo. Maria não é José que apanhou casola. Maria, na linhagem, na genealogia de Jesus, não está Maria, está lá de José, veio José. Quem é da linhagem de Judá não é Maria, é quem? É José. Aleluia. Aleluia. Então tem gente que vai pensar que não é ele que está se abençoando porque está andando contigo. As portas na vida dele se abriram porque está andando contigo. As oportunidades, escuta isso. O Espírito dentro de você hoje, pelo poder da palavra na tua vida, alguém que olhou para você, que controlou, que viu que não tem solução, não há resposta para mudar a tua história. Não tem. Deus está dizendo para você o seguinte: alguém vai testemunhar a grandeza de Deus na tua vida. Porque a dimensão, eu pergunto assim para Deus: por que quando Moisés foi para enviar o faraó, Moisés perguntou assim: Deus, mas qual é o nome que eu vou dar? Qual é o nome? Qual é o nome? Qual é o nome? Eu vou terminar comigo com essa lição para você. Vou revelar uma vez um pouco as suas, sabe? Qual é minha maior passagem da Bíblia? Um texto onde eu extraio todo o nosso ensinamento. O maior texto para mim na Bíblia, o maior texto, Mateus, capítulo 16, na confissão de Pedro, quando Jesus perguntou assim para eles: o que vocês dizem que eu sou? Eu cada vez que medito esse texto, eu glorifico a Deus. Sabe por quê? Porque a guerra no mundo inteiro, desde a Primeira Guerra Mundial, a crise do homem está na falta de responder essa pergunta. As pessoas só lutam porque não conseguem responder essa pergunta. As pessoas só se metem na vida dos outros porque não conseguem. Jesus perguntou para ele: quem você
Bíblia não é nome completo, idade, não. Se fosse isso, Pedro deveria responder assim: tu és Jesus. Não, ele está assim: tu és o Cristo. Cristo é o quê? É o propósito de Jesus na terra. Cristo é o propósito. Então, você não é o que você tem que viver, você é o propósito que você veio fazer na terra. Está entendendo a palavra? Diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quer dizer, você tem propósito. Por isso, tem 2 dias mais importantes na vida do ser humano. O primeiro é quando você nasce. O segundo é quando você descobre por que você nasceu. A dimensão que você contempla, Moisés perguntou, disse assim: Pai, e me dizer assim que eu sou, me enviou. Por que Deus não especificou um nome para dar a você? O povo estava no Egito. E quem está no Egito, igreja? Cada um acredita no que quiser. Segundo, o povo estava habituado a adorar ídolos naquele lugar. Se Deus daria um nome, e Moisés chegasse para dizer: se eu sou, vai fatar. E Moisés chegava assim: povo, prepara a pastora, porque o eu fatar me enviou. No meu povo tinha pessoas que não queriam porta aberta, só queriam comida. Não, você não está entendendo a palavra. Deus não poderia dizer que foi dito que eu sou eu Shaddai, não. Tem pessoa naquele momento. Deus quer que dizer: o eu sou me enviou. Por quê? Deus vai dizer para Moisés: vai, como está destruído, e diga para ele que eu sou me enviou. Significa que Deus na nossa vida opera de acordo com a dimensão que a gente crê. Pedro em barco viu Jesus a vir. Olha para cá. Pedro viu Jesus atrás em cima das águas. Todos da palavra correta dos estudos atômicos, todos estavam perplexos, perturbados naquele momento, mas Pedro com medo. Por isso vai dizer para você o seguinte: olha para cá. Nunca ore para não ter medo. Porque medo é um sentimento natural da alma. O problema não é sentir medo, é o que você faz com medo. Pedro olhou, também tinha medo, mas disse: tu és o Cristo, filho de Deus, manda que eu fale com você. Mas os outros disseram assim: não, aquele é fantasma. Aleluia. Amém. Porque a dimensão que você crê em Deus é a dimensão que as pessoas verão Deus na tua vida. Aleluia. 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 Por isso, Pedro, quando crê, viu que aquele era fantasma, e crê que senão a mesma dimensão que eles confundiam Jesus com o fantasma. Pedro, quando foi preso, saiu da prisão, quando chegou bateu a porta da igreja, a moça que veio abrir, chamada Ruth, disse assim: fantasma de Pedro está onde? Onde é que Pedro viu esse fantasma? É lá, na dimensão que ele viu. E foi e colocou os pés. Então alguém também viu a unção dele, desse fantasma de Pedro. Ou seja, na dimensão que nós cremos em Deus, nós limitamos Deus com as nossas crenças. Se coloque em pé no Jesus. Se coloque em pé no Jesus. Escuta. Eu não sei qual é o Egito da tua vida. Não sei o que não sai da tua vida. Oh my God. Vivos a Deus. Vibra acabados. Eu não sei qual é o Egito que não sai da tua vida. Mas eu vim hoje aqui debaixo de uma unção, de uma visão, de uma autoridade, para declarar na tua vida algumas palavras. Aleluia. Você que pode, com todo respeito, levanta as tuas mãos. E braço, há um caminho que Deus preparou para você no dia de hoje.
Egito da miséria, esse Egito da pobreza, esse Egito da falta de possibilidade financeira. Diga: Senhor, o Egito vai me largar hoje. Diga: Senhor, essa praga vai me largar hoje. Eu quero ver você a falar, eu quero ver você a interceder. Diga: Senhor meu Deus, diga mais alto: Senhor meu Deus, essa praga, essa maldição vai me largar hoje, agora mesmo, em nome de Jesus Cristo. Larga a minha casa agora, larga a minha vida agora. Egito não é meu lugar, Egito não é minha casa, Egito não é meu palácio. Agora mesmo, diga comigo: sai agora, diga: sai agora. Eu quero ver você levantada. O Egito não é para crescer, o Egito não é para morar, o Egito é uma passagem. E José entrou no Egito para desenvolver, não para ficar escravo. Nós temos que entrar no Egito para desenvolver, não para ficar escravo. Eu quero ver você orar com altitude, com ousadia, com autoridade. Não fica a olhar na finúria. Ali na oração você fina, oração é guerra, guerra é luta, luta é revolta. Esse Egito na minha vida não, esse Egito na minha casa não, esse Egito não. Eu não vou morrer no Egito. Egito é passagem, Egito é passagem. Sai agora, sai agora, sai agora. Eu vou sair do Egito, eu vou sair do Egito, eu vou sair do Egito, eu vou sair do Egito. Saia do Egito para a oração. Saia, saia, saia agora. Eu quero ver você orar. Pessoa levantada, pessoa levantada. Eu vou sair do Egito. Saia do Egito, saia. Ora, Senhor. Você não está orando. Começa a orar. A tua casa tem que sair do Egito. A tua família tem que sair do Egito. Essa é a tua família que é. Essa é a tua família que é pobre. Essa é a tua família, essa é a tua família. Essa é a tua família que é pobre. Saia desse Egito. Saia agora do Egito. Saia do Egito agora. Saia do Egito agora. Saia do Egito.